Olá, vou mostrar como utilizar a gerência de apontamentos no Confis RP. Vamos no menu Produção, Gerência de apontamentos da UP. Ou clicamos nessa lupinha ou pressionamos Ctrl P e digitamos Gerência. Vai aparecer o PRD 33, Gerência de apontamentos da produção. Vou dar 2 cliques. Nessa parte superior a gente consegue fazer um filtro por período do apontamento, que o apontamento foi lançado, por ordem de produção, apontamentos de uma ordem de produção específica. Então vou pegar essa 210 aqui e vou clicar em buscar. Repare que não veio nenhum apontamento ainda. Tem como eu lançar o apontamento direto aqui nessa grade, mas quando se está usando esse apontamento da ordem de produção, tem um jeito mais fácil. Então a gente vem aqui na produção, ordem de produção, vou pesquisar essa mesma OP aí 210. Então se a gente olhar aqui nessa parte de baixo, ó, corte, costura e embalagem, tem um campinho aqui, criar apontamentos. Então repare que já tem as quantidades aqui, ó, 10, 20 e 30, o corte. Então eu clico aqui, ó, criar apontamento. Sim, ele vai pedir para escolher qual é o funcionário que vai ser responsável pelo corte e qual é a máquina. Escolhi, pronto, o apontamento foi criado. Eu vou na costura, repare que a quantidade também está informada aqui, ó, 10, 20 e 30. Eu vou clicar de novo, criar apontamento. Vou escolher o funcionário, poderia ter vários funcionários aí, a máquina também posso escolher máquina diferente e assim por diante. Então eu vou gerar os apontamentos de todos os processos aqui. Vou criar apontamento, sempre escolhendo o funcionário e a máquina. Pronto, depois de feito isso, a gente tem um botão de atalho aqui, abrir apontamento. Então ele já abriu o apontamento carregando aquela ordem de produção 210 e ele já veio os apontamentos aqui nessa parte de baixo. Então eu posso vir aqui no corte, ó. Então eu vejo a entrada que entrou no corte, não tem nada perdido, não saiu ainda nada do corte. E assim por diante, de cada processo. Nesse momento é feita essa impressão aqui, ó. Essa primeira impressão, que é uma impressão simples, ela sai o código de barra de cada processo. Então aqui eu estou falando da embalagem, costura e o corte. E esse código de barra ele é utilizado para fazer a leitura de início e parada de tempo que o funcionário está trabalhando naquele processo. Então se você tiver como funcionário passar no leitor, na hora que inicia e para, ele vai gravando os tempos que levou para fazer esse processo de embalagem, o tempo da costura e o tempo do corte. Temos também essa outra opção, que é com informação manual. Então a pessoa vai colocando aqui o que ela produziu, o que perdeu e o funcionário, para depois ser lançada no sistema no momento que depois que terminou, por exemplo. Então aqui tem a data inicial, da hora final, a quantidade, o tamanho, né, a quantidade, esse tamanho, perdida e produzida, e também o código de barra. Então pode ser que você imprima uma das duas, então opcional, pode escolher. E agora que a gente vai fazer realmente o apontamento. Então no apontamento aqui no corte, eu vou vir e vou colocar aqui, então deu um de problema de cada tamanho, e aqui terminou o resto. Então terminou 9 aqui, terminou 19 e 29. A hora que eu vou clicar em salvar aqui, ele já apontou as quantidades. Aquele código de barra que saiu na impressão, eu posso estar passando nesse leitor, porque daí ele registra o tempo. Ele faz assim, né? Ele vai colocar uma operação aqui, né? Início operação, vai colocar a hora, então 14h30. E a hora que a pessoa termina, se passar o leitor de novo, ele coloca o fim automaticamente. Ou pode ser feito manual, igual eu estou fazendo agora. Então aqui você aponta as quantidades desse apontamento e aqui o tempo das ocorrências desse apontamento. Eu vou clicar em salvar. E isso teria que ser feito processo por processo. Então a gente fez esse processo aqui. Então eu consigo ver, né, a OP, o produto, o processo, qual que é a máquina, o funcionário que está ligado, as quantidades de entrada, a quantidade perdida e a quantidade que saiu do processo que deu certo. Tenho também esse botãozinho de abrir OP, que é um atalho que volta lá para a OP. Então se a gente olhar na OP, a quantidade que a gente apontou aqui na tela de trás, está aqui colocado automaticamente na OP. Então a pessoa que abre a OP, ela abre para iniciar aquelas quantidades. E um funcionário, um colaborador que vai fazendo os apontamentos. Nessa outra aba, apontamentos fora da OP, é o seguinte, a gente consegue fazer também apontamentos para produto que você não fez uma ordem de produção, por exemplo, uma coisa por fora. Então a gente vai vir aqui, coloca o funcionário, coloca a operação,
Dá para colocar a equipe também aqui, é opcional. Aqui a gente coloca o produto, qual é a máquina que está sendo utilizada para fazer esse apontamento. E nessa parte de baixo, ocorrências, é a mesma situação, eu posso lançar os tempos aqui. Então iniciou às 13 horas e foi até às 15 horas, por exemplo. Então ele vai apontar o tempo. Na hora que você salva, você vai ver que ele já calcula aqui o apontamento, o tempo que levou, conforme os lançamentos aqui. Temos também essa outra abinha, apontamentos de operações diversas. Isso aqui é só deixar registrado. Então você pode vir aqui, colocar um processo no corte. E aqui a gente pode colocar uma ocorrência. Café, por exemplo. Então o apontamento é isso. Você vai apontando aqui as quantidades e nesse apontamento da produção você aponta a quantidade e tempo. Esse é o apontamento que você pode fazer livre, você pode colocar qualquer produto aqui que seja produzido, né? Mas não necessariamente precisa ter uma hora de produção. E aqui apontamentos para outras ocorrências que podem acontecer. E esse apontamento do tempo é importante, que você consegue ver depois na OP se o tempo previsto foi atingido ou estourou o tempo. Então a gente clica aqui em abrir OP, por exemplo, vai na impressão da OP, clica em imprimir OP detalhada. Então ele vai me mostrar, por exemplo, ó, no corte, é que nesse caso não foi configurado o tempo do processo, mas poderia ter configurado um tempo, ele ia dar um tempo previsto, um tempo total e o tempo realizado. Ele ia mostrar se passou do tempo ou não, se ficar vermelhinho é porque passou. E a quantidade é importante, que alimenta automaticamente a OP também.